Quero convidar você para abrir a sua Bíblia e compartilhar com aquela pessoa que está do seu lado. Se possível, compartilhe aí agora com a pessoa a Bíblia, Josué capítulo 7. E nós vamos ler esse texto belíssimo da palavra de Deus, Josué 7, de 1 a 15. E eu queria que a gente lesse responsivamente. Josué capítulo 7, versículos de 1 a 15. Vamos fazer a leitura desse texto. Mas os filhos de Israel cometeram uma transgressão no tocante ao anátema. Pois Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Obrigado, irmão. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens e destruam a Ai. Não fatigues ali o povo, porque os habitantes são poucos. E os homens de Ai mataram deles cerca de 36. E havendo-lhes perseguido desde a porta até Sebarim, bateram-os na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. E disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão, para nos entregarem nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Oxalá nos tivéssemos contentado em morar além do Jordão. Pois os cananeus e todos os moradores da terra o ouvirão, e cercando-nos, exterminarão da terra o nosso nome. Então, que farás pelo teu grande nome? Israel pecou. Eles transgrediram o meu pacto que eles tinham ordenado. Tomaram do anátema, furtaram-no e, dissimulando, esconderam-no entre a sua bagagem. Levanta-te, santifica o povo, e dize-lhe: santificai-vos pela manhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Israel não poderá suster-se diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. E aquele que for tomado com anátema será queimado no fogo, e ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o pacto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Irmãos queridos, fiquem com sua Bíblia aberta. E eu queria refletir com você à luz da palavra de Deus nessa noite. A maioria das pessoas sofrem porque não sabem como lidar com as suas emoções. Muitas vezes as emoções o dominam. E muitas vezes agem como resultado das suas emoções, sem nenhum domínio próprio. E é importante que a gente faça uma análise das nossas emoções. Será que nós estamos agindo na base da emoção? Isto é, nós deixamos a emoção nos levar a muitos sentimentos como raiva, tristeza, medo, prazer, amor, surpresa, desgosto, vergonha. O que tudo isso tem gerado no nosso coração? É sobre isso que eu quero nessa noite pensar com você, abordando esse tema, diagnóstico do fracasso. Vamos fazer um diagnóstico rápido aqui dos nossos fracassos. E vamos ver por que é que nós fracassamos na vida. Primeira coisa que a gente precisa aprender: o fracasso é uma escola que é frequentada por todas as pessoas. Não há uma pessoa só aqui nessa banda, nem aí no auditório, muito menos aqui nos levitas, nem nesse púlpito, que nunca tenha fracassado na vida.
Todos já fracassamos, inclusive os da galeria, todos. O fracasso é uma realidade presente na vida humana. Algum dia na sua vida você teve algum tipo de fracasso. E nós precisamos aprender a lidar com isso, sim, porque o fracasso nos ajuda a crescer. As pessoas que fracassaram, via de regra, elas olham para trás e elas começam a avaliar: por que é que eu fracassei? E essa avaliação faz com que a pessoa parta para uma nova iniciativa na sua vida. Além disso, é importante lembrar que o fracasso é onde a verdade vai sempre nos fortalecer. Porque às vezes a gente acreditou numa fantasia, às vezes a gente acreditou numa ideologia, às vezes a gente colocou o coração da gente em alguma coisa que alguém nos prometeu, mas aquilo não era verdade. E quando a gente fracassa, aí a gente começa a enxergar a verdade como ela é. Mais do que isso, via de regra, nossos fracassos decorrem de ilusões e fantasias que nós nutrimos no nosso coração. E todos nós nutrimos essas fantasias. Interessante, meus irmãos, que a conquista de Canaã, ela levaria ou levou apenas 7 anos. Isso porque, se este povo tivesse obedecido a Deus, ela levaria, porém não levou os 7 anos. Poderia ter sido talvez até menos que isso, mas esse povo ficou 40 anos no deserto sofrendo por causa dos seus fracassos. É interessante que a Bíblia diz que esta é a única cidade que o povo de Deus teve derrota. Por que foi a única cidade nessa caminhada para a terra prometida que o povo de Deus teve derrota? Porque não obedeceu ao Senhor. E aí nós vamos aprender nessa noite, o que é que nós podemos aprender com o fracasso desse povo na cidade de Ai? Primeira coisa que nós vamos aprender, vamos ler aqui? Pergunta a pessoa do lado aí, como é que vai a sua visão? Pergunta aí a pessoa, como é que vai a sua visão? Não essa, mas eu estou dizendo a sua visão espiritual. É essa que eu estou perguntando, como é que vai a sua visão? Preste atenção, meu querido, a visão equivocada, via de regra, nos leva ao fracasso. Qual foi a visão equivocada? Bem, quando Deus disse para o povo conquistar a terra, era para eles irem juntos. É para eles caminharem juntos, para eles lutarem juntos. Deus insiste nisso. E ele falou o tempo todo que eles deveriam lutar como um povo, como um exército, o exército do Senhor. Mas vão os espias lá na cidade de Ai. E tendo ido lá, visualizam a cidade, olham o povo, e aí os espias chegam para Josué com essa palavra aqui, ó. Primeiro, não suba todo o povo. Olha, nós não precisamos ir todo mundo lá, de maneira nenhuma. O exército não precisa ir todo lá, para quê? Não há necessidade. Deus tinha falado que era para subir todo mundo. Mas eles falaram, não precisa subir todo o povo. Segundo, eles disseram assim, olha, uns 2-3 mil homens vão destruir aquela cidade. Aquilo ali é fichinha para nós, é nada. Olha, pode mandar um grupinho aí, talvez da 2ª divisão, 3ª divisão do exército, vai conquistar aquilo tranquilo. É o time reserva, pode jogar. Vamos botar o time reserva, não vai ter problema nenhum, nós vamos conquistar, etc, etc. E eles dão essa palavra. E Deus não falou em time reserva, Deus só tinha um principal. E era o principal que era para jogar. Mas eles não pensaram assim. Mas o texto bíblico diz que eles falam assim, eles são poucos. Olha a avaliação deles. Eles são poucos. Se nós vamos com 2 ou 3 mil homens, quanto é que nós vamos lutar? Quantos que nós vamos enfrentar? Vamos dizer que o exército fosse muito bom, mas muito bom mesmo. Enfrentaria o dobro. Então, enfrentaria quantas pessoas? Em torno de 4 a 6 mil pessoas, não é? Essa era a avaliação deles. Bem, que tipo de emoção estava contemplando o coração naquela hora? A euforia. E a euforia faz a gente avaliar as coisas superficialmente. A euforia faz a gente olhar as coisas dessa maneira equivocada. Havia essa visão eufórica no coração deles, e o texto bíblico fala, e a palavra de Deus fala, que eles estavam então equivocados. Sabe por quê? A palavra de Deus fala, lá no capítulo 8, versículo 25, que Ai tinha 12 mil homens. 12 mil. Olha, eles não estavam pensando que eles iam vencer com 2 mil, 12. Isso significa que a visão estava completamente o quê? Equivocada. Quantas vezes, meus irmãos, por causa da nossa visão equivocada, nós subestimamos a situação. E por subestimarmos a situação, tomamos um toco. Erramos, falhamos, frustramos, temos um sentimento amargo no nosso coração e muitas vezes culpamos Deus por isso. Mas o equívoco
Foi totalmente do nosso coração. Nós cometemos a besteira e falamos bobagem que não deveríamos fazer aquilo. Veja que o julgamento deles, a estratégia militar, estava baseada num julgamento humano e nunca na visão de Deus. Ninguém orou, ninguém buscou, ninguém falou com Deus. Não, vamos fazer a coisa do nosso jeito. O texto bíblico fala e vai nos mostrar aqui, muitas vezes nós podemos ter uma visão comprometida. Nós estamos olhando de um jeito e a realidade é outra. E aí a gente precisa ver, né? Segundo, vamos ler aqui. Atraímos. Você pode cutucar na pessoa da frente e perguntar para ela, você está fugindo das suas escolhas? Cutuca aí na pessoa da frente. Você está fugindo das suas escolhas? Pergunta aí. Presta atenção, querido. Uma coisa é errar, outra coisa é fugir das nossas escolhas. Presta atenção, quem foi que escolheu naquele dia ir para a cidade de Ai com apenas 2 ou 3 mil homens? Quem que escolheu? Josué e os seus comandantes. E quando eles fazem essa escolha, eles estão fazendo o quê? Eles estão discordando de Deus, porque Deus mandou em todo mundo. E agora? Eu escolho, eu digo que Deus está errado, eu falo que a avaliação de Deus não é a melhor, a minha é melhor do que Deus, e depois eu culpo a Deus? Eu fujo da minha escolha? Mais do que isso, a palavra de Deus fala que ele cria uma estratégia errada. Qual é a estratégia errada? É ir com pouca gente despreparada para enfrentar um povo feroz. Um povo que era um povo aguerrido e que sabia lutar. A estratégia estava totalmente errada. E por que estava errada? Porque Deus não estava nela. E quando Deus não está na estratégia, erramos, falhamos e depois ficamos amargando. E o texto bíblico fala, mais do que isso, o planejamento foi falho. E transformou uma gota d'água numa tempestade. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que eles saíram correndo daquele lugar. Mais do que saíram correndo, foram humilhados. Mais do que foram humilhados, morreram 36. Então o plano falhou. A estratégia falhou, o planejamento falhou. E com isso, qual o tipo de emoção que entra aí em ação? O fracasso. Entra aí a frustração. Meus irmãos, não há nada pior do que frustração. Quantas vezes nós estamos vivendo uma frustração na nossa vida porque nós estamos fugindo de nossas escolhas. A palavra do Senhor fala sobre isso, fugir das escolhas. E fugir das escolhas significa não assumir aquilo que nós estamos fazendo. A palavra do Deus fala que eles foram surpreendidos, eles não esperavam aquela reação, teve uma reação, e o texto bíblico diz que ao invés de perseguir, foram perseguidos. Só se você ler lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 27, o texto bíblico fala assim, vocês serão um povo que colocarão em fuga os seus inimigos. Mas nunca a Bíblia diz, vocês vão fugir dos seus inimigos. O povo de Deus foi um povo criado para colocar em fuga os seus inimigos. Mas aqui nós vemos o povo de Deus fugindo dos seus inimigos. Tem alguma coisa errada. E por que está errado? Porque quando nós atraímos o fracasso, quando nós fugimos das nossas escolhas. Escolhas erradas, certamente nós vamos colher frustração na nossa vida. Indo um pouquinho adiante, pensando nisso, será que você está fugindo das suas escolhas? Fez escolhas erradas, e porque fez essas escolhas erradas, colhe a frustração, e você acusa Deus ou acusa os outros por causa disso. Vamos pensar um pouquinho. Atraímos também um fracasso para a nossa vida quando? Leia aqui. Bem, a Bíblia diz que fugiram da cidade de Ai. O texto bíblico diz que 36 morreram, saíram de lá correndo, desesperados, e aí vieram para Josué e disse, olha, o negócio não foi igual Deus falou não, hein? Deus falou que a gente ia ganhar as batalhas, Deus falou que ia dar vitória, Deus falou e colocaram Deus na frente. E o Josué, sabe o que ele fez? Qual a primeira coisa que ele fez? Diz o texto bíblico que ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes era um símbolo de quê? De que a pessoa estava completamente triste, estarrecida, aquela pessoa estava quebrantada, aquela pessoa não estava concordando com a realidade. Então ele rasga as suas vestes. Mais do que rasgar as suas vestes, porque era sinal de tristeza e derrota, ele se prostra no chão com o rosto em terra. E o texto diz que ele fica ali até tarde no chão com o rosto em terra. E você vai perguntar, pastor, mas ele ficou com o rosto no chão fazendo o quê? Orando e dizendo, Deus, por que o senhor deixou acontecer isso?
O senhor não falou que era para eu ir, o senhor não falou que era para eu suceder Moisés, o senhor não falou que ia me dar vitória, o senhor não falou. Eu imaginando ele cobrando Deus, cobrando. Talvez você anda cobrando Deus também, com o rosto no chão. E ele ficou com o rosto em terra. O texto bíblico diz ainda que ele lançou cinzas sobre a cabeça. Qual é o sentimento que está aí? Desgosto, aversão. Vemos que há um trauma aí, né? Algo que traz um infortúnio. Josué está vivendo um momento difícil. E o texto bíblico diz, então, que ele se sente humilhado, né? Ele se sente assim, como que fosse desamparado, que Deus não estava cuidando dele. Isso é verdade? Não. Ele está reagindo de maneira precipitada. Você também se precipita na maneira como você age com Deus, porque toma decisões erradas, porque faz aquilo que Deus não quer e depois reage como se Deus fosse o causador de tudo aquilo. A palavra do Senhor vai nos dizer que cuidado, nós não podemos ser precipitados. A precipitação, ela gera sim um sentimento horrível no nosso coração, esse sentimento de decepção. E às vezes nos decepcionando até com Deus. O texto bíblico vai nos dizer uma outra coisa importante. Leia aqui. Atraímos o fracasso para as nossas vidas quando? Agora Josué começa a fazer perguntas a Deus. E essas perguntas são sintomáticas. Perceba as perguntas que ele faz a Deus. São perguntas bem claras, bem claras. Primeira coisa que Josué pergunta para Deus. Por que o Senhor nos trouxe aqui? O Senhor não sabia que ia acontecer essa derrota? O senhor não sabia que nós íamos ser humilhados diante dos moradores de Ai? O senhor não sabia que esse dia ia acontecer? O senhor não é onisciente? Por que o senhor nos trouxe aqui? É uma pergunta muito interessante. Talvez essa seja a sua pergunta nessa noite. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou vivendo essa tragédia na minha vida? Por que eu estou vivendo essa situação adversa? Por que eu estou vivendo esse desemprego ou uma outra qualquer situação de perda, alguma coisa na minha família? Por quê? Josué continua, ele diz assim, o Senhor nos trouxe aqui para morrer? Perceba que a primeira pergunta é, o Senhor nos trouxe aqui para quê? Parece que não temos propósito em estar aqui. Mas a segunda pergunta vai além. Ele diz, será que o Senhor trouxe a gente aqui para morrer? O Senhor trouxe a gente para matar a gente aqui através dos inimigos? Irmãos, essa pergunta já tem resposta. Deus faria isso? Deus levaria o seu povo para ali para morrer? Mas ele vai fazer uma terceira. A terceira é mais grave. Ele diz assim, não era melhor ter ficado lá no Egito? Era melhor ficar escravo no Egito. Irmãos, quantas vezes nós atraímos a derrota para a nossa vida, porque nós culpamos a Deus pelos nossos fracassos. E por último ele diz, o que os outros vão dizer? Talvez você tenha já perguntado isso. O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão dizer? Que se a minha vida está toda derrotada, se eu estou vivendo essa situação toda cheia de sem graça, ou essa situação toda cheia de mazela, o que as pessoas vão dizer? Eu sou um crente, eu sou um servo, mas espera aí, eu sou um servo, eu sou um crente que eu estou dentro da visão de Deus ou estou fora da visão de Deus? Perceba que há uma emoção em ação aqui, e a emoção é raiva e irritação. Josué está com raiva, ele está irritado com Deus, e por causa disso ele questiona, há uma mágoa no coração dele. E a mágoa é tão grande que aí ele fala assim, Senhor, será que os inimigos vão dizer que o Senhor falhou? Que o Senhor não teve condição de nos levar aonde queria? E ele vai além, eles vão nos cercar, eles vão nos matar, nós vamos morrer, o nosso nome vai desaparecer, mas o seu nome também vai. Olha onde Josué vai. Mas, meus irmãos, nessa hora, Deus chama Josué e diz, Josué, você está completamente errado. Perceba aí no texto, a palavra do Senhor fala que ele vai falando, e não deixa Deus falar não. Aí Deus responde a Josué no versículo 10. E respondeu o Senhor a Josué, por favor, qual é a primeira palavra que o Senhor dá aí, no capítulo 10, no versículo 10 a Josué? Qual foi a primeira coisa que Deus mandou ele fazer? Levanta. Josué, pode levantar. Depois ele fala assim, por que você está com o rosto em terra? Senhor, não sei o que. Levanta, Josué. Tira o rosto do chão. Eu tenho informação para te dar. Qual, Senhor? Israel pecou. Como? Israel pecou. Há um pecado no meio do povo. Eu disse que não era para colocar o anátema dentro do povo. Anátema era aquele que era amaldiçoado.
E o texto bíblico fala que Acã, quando eles foram invadir a cidade de Jericó, Deus disse assim: olha, vamos conquistar Jericó, vamos derrubar as muralhas, vocês vão marchar 7 dias lá, depois no 7º dia vão marchar 7 vezes. E as muralhas caíram. Eles não colocaram um dedinho em Jericó. Eles não colocaram uma catapulta. Eles não fizeram nada para que as muralhas caíssem. Nada, absolutamente nada. Deus derrubou. E quando Deus derrubou as muralhas, que eram as mais fortalecidas da época, Deus deu uma ordem. E a ordem foi o seguinte: ninguém põe a mão nos tesouros daqui. Ninguém pegue nada, ninguém pega ouro, capa, nada, absolutamente nada. Porque tudo nessa cidade está amaldiçoado. A única coisa é a família de Raabe que vai ser salva. O resto está tudo amaldiçoado, ninguém põe a mão. A Bíblia fala que teve um homem chamado Acã, que viu uma capa babilônica, o que ele fez? Meteu a mão. Ele viu lá a barra de ouro, foi lá e pegou. E aguardou tudo dentro lá do lugar onde ele morava, da cabana dele lá. E ele guardou, e aquele pecado contaminou Israel. E o texto diz, por causa desse pecado também, eles não têm vitória. E a palavra de Deus fala que é anátema no meio do povo. E o Senhor ainda diz assim: enquanto vocês não tirar o anátema do meio de vocês e não destruir o anátema, vocês serão destruídos. Aí é interessante a gente pensar: de quem é a culpa afinal? É de Deus? Atraímos o fracasso para a nossa vida quando nós buscamos o anátema para nós. Deus falou que Israel pecou. Por quê? Eles transgrediram o pacto ordenado pelo povo. Perceba, Deus não quer apenas boas iniciativas. Pastor, eu tenho uma boa iniciativa. Ótimo, mas mais do que boas iniciativas, Deus quer obediência. Não adianta você ser um cabra bom. Não adianta você ser uma menina boa, uma mulher boa, um homem bom. Deus não quer isso. Deus quer que você o obedeça. Porque você pode ser um homem bom que não obedece a Deus. Você pode ser uma mulher boa que não obedece a Deus. E Deus quer obediência. O texto bíblico fala isso. A Bíblia diz que eles tomaram o anátema, aquele que era amaldiçoado. E aí Deus colocou, ou Israel destrói o anátema, ou o anátema vai destruir Israel. Agora eles não tinham saída. Ou eles tomavam uma decisão em relação àquilo que estava contaminando eles, ou então eles seriam destruídos por aquele contágio do pecado na vida deles. Irmão, essa decisão também nós temos que tomar. Ou nós tomamos uma decisão em relação ao pecado que está na nossa vida, a Bíblia diz, ou você acha o pecado, ou o pecado te achará. E o pecado nos achar significa que o pecado vai nos atingir e vai nos destruir. Não tem jeito. Por isso que a gente precisa estar atento. Agora, veja, o Senhor estava confrontando eles. O Senhor estava colocando eles no canto da parede. E o Senhor estava dizendo, a culpa é de quem? É de vocês ou é minha? É fácil lançar a culpa em Deus. O problema é olhar para nós e encontrar a culpa que está nas nossas mãos. A palavra do Senhor nos diz, e caminhando para o fim, havia o anátema lá, a capa babilônica, havia lá ouro, etc. Mas havia um erro estratégico também. E aqui eu quero só fazer uma digressão rápida. Vamos ler essa frase? O anátema. Isso, lembre-se disso. Todo anátema, ele fere a santidade de Deus em nossas vidas. Se há anátema na sua vida, você tem que lançar fora. Ou lança fora ou é destruído. A Bíblia diz que a família de Acã e tudo que ele tinha foi destruído. Eles morreram por causa do anátema que estava presente na vida dele. Muito bem, mas também nós atraímos o fracasso para a nossa vida quando nós desviamos do plano de Deus. Qual era o plano de Deus? Era a conquista. O plano de Deus é que eles fossem vencedores, mas eles não estavam conquistando nada, eles estavam vivendo na derrota. O plano de Deus era o quê? O plano de Deus era a confiança, mas eles estavam desconfiados de Deus, duvidando de Deus. O plano de Deus é que eles dependessem dele, mas eles não estavam dependendo. Por quê? Eles precisavam de ação e não da mediação de Deus. Uma coisa é ação, irmã. Eu preciso agir, beleza. Mas eu vou agir na direção de quem? Do meu coração? Eu vou agir na intencionalidade das outras pessoas? Ou eu vou agir na direção de Deus? Uma coisa é eu agir por agir, outra coisa é eu ter a mediação de Deus. Quando você vai ler lá na frente, e você lê lá no capítulo 8, Deus vai dar estratégia para tomar a cidade de Ai.
E o texto bíblico é muito claro aqui, é muito interessante. O texto bíblico fala assim: então Josué levantou com toda a gente de guerra. Capítulo 8, versículo 3. Então Josué levantou com toda a gente de guerra. Por que Josué fez isso? Porque Deus mandou. Não era 2 ou 3 mil. E agora Deus vai dar a estratégia. Josué, você vai fazer o seguinte: vai com a galera de frente e vai com você. A outra galera, a outra parte do exército, vai rodear por trás. Então você vai com esse grupo aqui na frente e vai atacar a cidade de Ai. Quando você atacar, a galera vai vir com tudo para cima de vocês. Aí vocês vão correr deles como se estivesse fugindo, como da primeira vez. E aí vocês vão correr, eles vão vir atrás para matar vocês. E quando eles vierem para matar vocês, o outro grupo que está lá atrás entra, invade a cidade, destrói e põe fogo. Quando eles verem a fumaça subindo, eles vão olhar para trás e vão dizer: a cidade está sendo destruída, está sendo atacada, vamos voltar. Eles voltam, vocês voltam também, e aí faz o sanduíche. Foi isso que aconteceu. Deus deu a estratégia. Josué seguiu a estratégia de Deus, destruíram tudo que havia em Ai. Não ficou nada. Mas a estratégia veio de quem? De Deus. Será que Deus tem estratégia para a sua vida? Claro que tem. Será que Deus tem um plano para a sua vida? Claro que tem. E o plano de Deus é esse, de dar vida e prosperidade. E não em derrota. Não morte. O que Deus quer dar para você é isso. O plano de Deus era obediência e submissão. Mas eles estavam vivendo na desobediência e na rebeldia. O plano de Deus era vida e prosperidade. Mas eles encontraram o quê? Morte e destruição. E qual foi o sentimento? O sentimento foi esse, decepção e medo. Porque quando nós saímos do plano de Deus, a decepção e o medo entram no nosso coração. Agora eu quero finalizar perguntando: será que você pegou o desvio errado? Será que você está fracassando na sua vida espiritual, material, relacional? Por que pegou o desvio errado? Porque pegou atalho? Porque não pegou o sentido certo? Então eu quero convidar você nessa noite a retornar para o caminho certo. E o caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É hora de pegar o caminho certo. Portanto, olhe para dentro. E você precisa perguntar agora assim: como é que eu estou lidando com as minhas emoções? Será que eu estou deixando as minhas emoções me guiar? E será que eu deixo Deus de lado em função das minhas emoções? Eu já vi muita gente dizendo assim: pastor, eu faço o que o meu coração pede. Está errado, porque o coração é enganoso mais do que todas as coisas, diz o profeta Jeremias. A palavra diz que o seu coração é enganoso. E dele procedem as saídas da vida, e ele pode te levar para o buraco. Você não pode seguir o seu coração, você tem que seguir o Senhor, o que Ele diz. Então, diagnosticar os nossos fracassos não é tarefa simples, mas é essencial. Nós precisamos diagnosticar, nós precisamos localizar as nossas verdadeiras motivações e ações. E nós precisamos ver o que é que está nos afastando de Deus. O que é que está nos levando a viver na frustração da vida? E outra coisa: se não tratarmos o nosso fracasso, se não tratarmos os nossos tropeços, certamente vamos encontrar não só a derrota, mas a morte. E foi isso que aconteceu com Acã. Então eu quero pensar com você nessa noite: como é que eu estou lidando com as minhas emoções? Eu fujo das minhas escolhas. Eu escolho errado, não pergunto Deus, e depois fico culpando os outros, ou culpando o próprio Deus. Será que eu sou daquele tipo de pessoa que reage de maneira precipitada? Ou será que eu sou daquele tipo de pessoa que culpa Deus e as pessoas por minhas falhas? Eu erro, então eu tenho que atirar nos outros por falhas que eles não cometeram, mas eu. Será, meus irmãos, que eu também busco aquilo que me torna sempre culpado? E eu estou muitas vezes vivendo essa situação que é cíclica, buscando sempre ser um coitado, um culpado. Ou será que eu tenho me desviado do plano de Deus? Lendo a esse respeito, e eu quero terminar, eu li uma frase que eu gostei muito, aliás, algumas frases. Primeira dizia: bebês emocionais, eles procuram os outros para tomar conta deles. Bebês emocionais,
eles procuram os outros para tomar conta deles, porque são bebês. Crianças emocionais ficam contentes enquanto recebem o que querem. Na hora que não recebe o que querem, aí abre o bico, abre a boca, faz pirraça, se joga no chão. Adolescentes emocionais, eles são sempre defensivos e sempre se sentem ameaçados. Mas adultos emocionais identificam suas necessidades, resolvem seus conflitos e agem de forma madura. Eu sou bebê, eu sou criança, eu sou adolescente ou eu sou um adulto emocional? Eu é que tenho que descobrir. Porque se eu sou bebê, eu estou lá o tempo todo buscando alguém para tomar conta de mim. Eu não tomo conta de mim. Eu não sei o que fazer, eu quero que o outro tome as decisões por mim. Se eu sou criança, eu vou ficar contente só se eu recebo o que eu quero. E na hora da frustração, já era. Nenhuma criança gosta de ser frustrada. Se eu sou adolescente, eu estou sempre na defensiva e me sinto sempre ameaçado. E então eu tenho que ficar com as armas apontadas. Mas se eu sou adulto, eu lido com os meus fracassos. E eu posso chegar para o meu Deus e dizer: meu Deus, eu errei. Eu peguei a estrada errada. Deus, eu fiz tudo errado. A variação foi errada. Eu subi no lugar errado. Eu olhei a situação, achei que era uma coisa, é outra. Deus, eu quero assumir. Eu falhei. E eu preciso do cuidado do Senhor. Onde está o seu fracasso? Por que tem fracassado? Há remédio para os nossos fracassos? Há. A palavra de Deus diz que o pecado aqui foi confessado. Israel foi purificado, o Senhor mesmo disse isso. Levantem-se, santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Levante-se, santifique, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Deus quer fazer maravilhas na sua vida? Quer. Mas para isso, você tem que tomar as atitudes. Você tem que corrigir o seu fracasso. E a gente só corrige o nosso fracasso olhando para dentro. Então não olhe para os lados agora. Olhe para dentro. Onde é que está o meu fracasso? Diga para Deus. Peça para Deus tratar com você. E Deus vai tratar. E Deus vai te levar a conquistar aquilo que você tanto deseja, que é a vitória. É que torná-lo cada dia mais um vencedor nele. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Então eu quero convidar você para curvar a sua cabeça agora. Fechar os seus olhos. Curve a sua cabeça. Eu não sei quantos de vocês aqui estão vivendo um momento de fracasso na sua vida. Seja em qualquer área. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você nessa noite. Deus tem condições de ajudar você a vencer. E Deus quer que você venha diagnosticar agora o seu fracasso. Talvez você esteja vivendo no momento da ansiedade. E a ansiedade te fez tomar decisões erradas, precipitadas. Quem sabe você esteja vivendo um momento de traumas, de decepções. E esse momento de traumas e decepções levou você a culpar quem você não deveria. Quem sabe vive um momento de raiva, de desesperança, de medo, de mágoa. E quem sabe Deus precisa tratar a sua mágoa. E por último, quem sabe você vive um momento de decepção. E a decepção tomou conta do seu coração. E quem sabe por causa dela, você não tem sentido mais paz. Mas nessa noite, eu quero convidar você para se aproximar daquele que cura, que restaura, que abençoa, que purifica, que perdoa, que transforma e que muda a história. E eu pergunto, você gostaria nessa noite de colocar a sua vida no altar dele? Você gostaria que o Senhor transformasse a realidade que você vive numa nova realidade? Você gostaria que ele perdoasse os seus pecados, transformasse a sua vida, desse um novo direcionamento? Se deseja isso, eu quero convidar você para estender a mão para ele agora. Tem alguém que quer fazer isso agora? Pode erguer a sua mão. Deus abençoe você lá atrás. Glória a Deus. Tem mais alguém? Deus abençoe você também. Tem mais? Pode erguer bem alta a sua mão. Na galeria, aqui embaixo. Pastor, eu preciso.
Que Deus me dê um novo direcionamento. Estou vendo você lá atrás, glória a Deus. Tem mais alguém? Pode erguer bem alta a sua mão. Estou vendo você também. Deus abençoe, glória a Deus. Tem vitória para você nessa noite. E o nome daquele que pode te dar a vitória é Jesus de Nazaré. Você crê nisso? Crê? Você crê na vitória de Jesus na sua vida? Então erga a sua mão para Ele. Tem mais alguém? Estou vendo lá atrás. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe vocês. Lá em cima na galeria, Deus abençoe você. Glória a Deus, aleluia. Quem mais gostaria de colocar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus nessa noite? Dizer: Deus, muda a minha história. Eu preciso uma guinada na minha vida. Eu preciso que o Senhor me dê, Senhor, transformação de vida, perdão de pecados, purificação, nova direção. Deus, eu preciso caminhar nessa nova perspectiva. Nós vamos ficar em pé. E eu queria que você saísse do seu lugar agora. Você que ergueu a sua mão. E você que não ergueu também. Para uma oração aqui comigo. Enquanto cantamos um hino bem baixinho aqui. Vamos ficar em pé, toda a igreja. Eu queria que você viesse aqui agora. Sai do seu lugar. Você que está aqui em cima. Você que está na galeria lá em cima. Vem aqui também. Vamos orar aqui. Vamos cantar uma canção. Essa canção bem suave. Vem aqui à frente aqui. Eu queria que você ficasse aqui bem pertinho. Pastor, eu quero uma nova direção na minha vida, no meu caminhar. Eu preciso que Deus cuide de mim, do meu coração. E eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor. Nós podemos cantar já? Podemos? Então vamos lá, sai do seu lugar, vem aqui à frente, por favor. Pode chegar aqui pertinho. Fica aqui pertinho. Nós vamos estar orando, clamando. Vem aqui. Chega aqui pertinho. Nós vamos orar juntos aqui. Vou pedir a alguns irmãos para vir aqui também e abraçar essas pessoas que estão aqui. Chega aqui pertinho. Alguns irmãos puderem, vem aqui e abraça essas pessoas. Vem cá. Chega aqui agora. Deus tem vitória na sua vida. Deus tem poder para mudar a tua história. Deus quer começar uma história nova. E Ele vai fazer isso, se você se permitir. Há poder no nome de Jesus. Você crê nisso? Você que está lá em cima, jovem, vem aqui também. Desce aí, vem aqui. Você que ergueu a sua mão, você que não ergueu, chega aqui à frente agora. Eu preciso, pastor, de Jesus nessa noite. E eu quero colocar a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. E eu quero que Ele mude a minha vida nessa noite. E Ele vai mudar a tua história. Você crê nisso? Então vem, dá o teu passo de fé agora, em nome de Jesus. A fumaça me envolve. Os teus olhos me veem. O Senhor te vê nessa noite. É Ele quem cura, é Ele quem restaura, é Ele quem perdoa, é Ele quem dá vitória. Ele é o meu abrigo, o meu lugar deserto. Só tua graça, sua presença é o meu prazer. Estenda a mão para cá, igreja. Se tem mais alguém aqui nessa noite, nós vamos orar agora. Quem sabe você está vivendo um momento difícil, de amargura no seu coração, de mágoa, de tristeza, de derrota, de fracasso. Deus muda a tua história nessa noite. Você crê nisso? Então vem também. Nós vamos orar aqui agora. A igreja vai estender a mão sobre a vida dessas pessoas. Mas se você precisa estar aqui, agora é a sua hora. Tome essa atitude, dê o teu passo de fé e vem. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado. Muito obrigado pela tua palavra, que não volta vazia, mas prospera naquilo em que ela foi enviada. Obrigado por essas vidas que estão aqui. Cada uma delas é especial aos olhos do Senhor. O Senhor ama essas pessoas. Por elas deu sua vida na cruz, derramou o seu sangue. Por elas o Senhor pagou um preço alto. Mas, Senhor, elas vivem também um momento difícil, talvez de fracasso em sua caminhada. Mas o Senhor pode restaurar. O Senhor levanta o abatido. O Senhor faz com que aquele que está lá no monturo venha se sentar com os príncipes. O Senhor é aquele que muda a nossa história. Por isso eu quero te pedir, muda a história dessas pessoas que estão aqui. Cuida delas, restaura os seus corações. Faça com que eles possam sentir agora, Senhor, a alegria do Espírito a inundar as suas vidas. E onde há pecado, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação no nome e no poder de Jesus. E onde há fracasso, derrota, que haja, Senhor, uma profunda mudança agora, para que eles possam experimentar algo novo, que só pode vir da presença do Senhor. Cuida dessas pessoas, manifesta o teu poder sobre eles, sobre suas casas, suas famílias, que eles possam dizer: eu sou de Jesus, aleluia, e quero fazer a vontade dele na minha vida. Derrama a tua graça sobre eles. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém.